Olá, querido estudante, na verdade, distinto estudante, como você está se sentindo hoje? Na aula de rotas do caderno Literatura e Cinema, trabalharemos o efeito de sentido do discurso do quinhentismo ao modernismo, certo? Então, antes de iniciar, eu preciso conhecer quais são todas as manifestações literárias e todas as escolas literárias, tudo bem? Então, se você tem alguma dúvida relacionada a essas escolas literárias, eu peço que você aprofunde o seu conhecimento. Afinal, nós estamos falando de rotas de aprofundamento, certo? Então, vamos lá. Para começo de conversa, eu trouxe aqui 3 textos que estão situados em momentos diferentes da história e, consequentemente, em escolas literárias distintas, tá certo? E o que nós faremos? Analisaremos esses trechos e traremos ali algumas características. O que será que esse escritor quis dizer? Que emoção ele quis causar no leitor? Que efeito de sentido? Que discurso ele quer transparecer? Então, eu escolhi alguns textos bastante conhecidos e aí vamos fazer a análise. Vamos lá. Para iniciar, eu trouxe aqui para vocês estilos de época na literatura brasileira. O que é que seria aqui? Eu tenho uma linha do tempo de todas as manifestações literárias do Brasil, que vão do quinhentismo ao arcadismo, e eu tenho as escolas literárias de fato brasileiras, que vão do romantismo até a atualidade. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai retomar um pouquinho o quinhentismo, tá certo? Então, eu preciso saber o que é o quinhentismo, o que foi o romantismo e, por fim, o modernismo, que é do que nós trataremos, tá certo? Então, assim, quando você for fazer essa análise, é importante que você observe em que momento nós estamos tratando. Para início, eu trouxe aqui uma obra de um escritor extremamente famoso. Famoso, professora? Como assim? Castro Alves é conhecido como o poeta dos escravos. O que é o poeta dos escravos? O Castro Alves é um escritor que escreve, obviamente, aí, no romantismo, na terceira fase, na fase condoureira. Ixi, que esculhambação é essa, condoureira? A fase condoureira é uma produção literária em que coloca no centro da narrativa o negro, o africano, o escravo, que até então não aparecia em nenhuma das narrativas. O que ele queria? O que o Castro Alves queria? Ele queria fazer uma produção literária ali, no verso, na poesia, que mostrasse para as pessoas que viviam naquela época, em que essa situação de escravidão era extremamente comum, de como as pessoas, como o escravo, como o negro, era representado, de como ele se sentia. Vamos lá fazer a leitura, que no decorrer da leitura, vocês vão compreender melhor. Sempre que a gente vai fazer uma análise de qualquer texto literário, professora, é um monólogo. O que é monólogo? Pesquisa aí, viu? Pode sair do ensino médio sem saber o que é monólogo. Professora, e se for uma letra de uma música, um soneto? Sempre, 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 em qualquer momento, eu tenho que fazer a análise partindo do título. Qual é o título do meu texto aqui? Tragédia no lar. Então, o que é o lar para o negro? O que é o lar para o escravo nesse período? E aí ele traz para o centro da narrativa, nessa produção aqui, Tragédia no Lar, uma mãe africana escrava. Vamos fazer a leitura e aí, à medida que a gente for fazendo, você vai compreendendo melhor. Vamos lá, acompanha comigo. Diz assim: na senzala, úmida, estreita, brilha a chama da candeia, no sapé se esgueira o vento, e a luz da fogueira ateia.
Observa, volta aqui comigo. Você percebeu que recurso esse meu escritor utilizou? Ele está descrevendo o espaço ali da senzala. Então, ele pega o leitor, calma, leitor, venha cá. Vamos entrar aqui na senzala, ver o que tem dentro dela, provocar uns sentimentos aqui, uma emoção, e aí ele continua. Observemos. Diz assim: junto ao fogo, uma africana, sentada o filho embalando. Observa aqui que quando ele usa o recurso sentada o filho embalando, automaticamente, na cabeça do leitor, ele vai construindo essa imagem desse momento. Aí vai lentamente, olha só, lentamente, uma ação que está acontecendo, cantando uma tirana indolente, repassada de aflição. E o menino ri contente. Criança é inocente, na verdade, né? Mas treme e grita gelado. Se nas palhas do telhado ruge o vento do sertão. Então, volta aqui comigo. Observa que, novamente, nessa descrição aqui, ele mostra já a figura de uma mãe, de uma mulher, que tem ali uma criança que aparentemente sente frio, certo? Então, quando Castro Alves escreve essa produção literária, esse texto, ele traz dois pontos extremamente importantes. Eu tenho uma negra, uma escrava, uma africana. 2, ela é mulher. E aí eu ainda consigo acrescentar algo a mais. Poxa, ela tem uma criança, ela é mãe de uma criança e está ali naquele ambiente que é no mínimo do mínimo, insalubre, certo? Então, eu tenho esse efeito de sentido. Agora, vamos analisar outro texto. Acompanha comigo. Esse aqui é muito conhecido. Eu nem coloquei para vocês o título, mas com certeza no seu ensino fundamental ou ensino médio, em qualquer momento da sua vida, você já se deparou com esse poema. Ele se chama Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, e foi escrito também no romantismo, só que na primeira geração. O que é a primeira geração do romantismo? A senhora já falou da terceira. Agora a senhora voltou para a primeira, e isso mesmo, eu voltei. Se acalma que na literatura a gente vai, a gente vem, a gente volta, porque o tempo aqui não é linear, meus amigos, e literatura não é para qualquer um. Então, quando tem a produção dessa obra, Canção do Exílio, eu tenho uma necessidade dos escritores dessa época de se distanciar da produção literária portuguesa, assim como em outros aspectos. O que está acontecendo nessa época, ser humano? A gente tem a independência do Brasil. E lembra quando eu disse, ou digo sempre, que literatura e história andam lado a lado? Exatamente por isso. Vamos fazer a leitura? Diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Observa, eu tenho aqui, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, tem mais. Nossas várzeas têm mais flores, obviamente tem mais. Olha essa construção aqui. Nossos bosques têm mais vida, novamente a mesma construção para enfatizar. E nossa vida, mais amores. Observa que a partir dessa construção, em que eu tenho o nossa, esse pronome aí, possessivo, nossa, eu tenho aí uma construção de uma identidade nacional, quer dizer, aqui é tudo melhor, eu consigo amar o meu país, eu consigo amar a minha pátria. E é a partir daí que eu tenho a produção desse poema. Eu já ia dizer música. Mas, professora, música, você está dando aula de literatura falando de música? Rapaz, tu respira aí, porque quando a gente fala de literatura, muitos compositores, eles retomam essas produções literárias e trazem alguns aspectos, algumas características. Inclusive, esse poema, ele é tema de música também, tá? Depois você dá uma pesquisada aí que você vai achar, tá?
Eu vou trazer daqui a pouquinho, ou logo mais, um outro trecho que é uma paráfrase, enfim, eu tenho uma reescrita dessa produção literária aí. Só que agora eu tenho um escritor modernista, tá? Vamos lá. Olha só, ele começa da mesma forma. Minha terra tem macieiras da Califórnia. Observa, macieiras da Califórnia, não é do Brasil. Onde cantam gaturanos de Veneza. Novamente aqui o exterior aparecendo. Os poetas da minha terra são pretos que vivem, em torre de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. Então, o que eu tenho aqui? Professora, monista, cubista, e eu já sei. Volta aqui para mim. A senhora está falando do modernismo? É isso mesmo, nós estamos falando de uma produção literária modernista. Só que, diferente lá do meu primeiro texto, do texto anterior, eu tenho aqui uma crítica, eu não tenho uma exaltação da natureza. Então, essa produção aqui foi feita por Murilo Mendes. O que ele faz? Ele retoma esse texto e aí o que ele faz? Ele faz uma crítica social ali, de dizer que o povo brasileiro, ele está muito conectado ao estrangeiro. E por estar conectado ao estrangeiro, o que vai acontecer? Ih, rapaz, o nacionalismo lá da canção do exílio anterior não funciona mais, né? E o brasileiro vai pagar com as próprias palavras, enfim, com as próprias ações, com as próprias atitudes. Perceberam, meus amigos, meus alunos, como a literatura tem o poder de despertar diversos efeitos que a partir de pequenas palavras eu consigo fazer ali uma identificação? Mas calma, professora, eu não concordo com essa sua análise. E agora, o que vai acontecer comigo? Nada, porque quando nós falamos de literatura, o que nós temos? Interpretação, análise de texto literário. Eu posso fazer a minha, você pode fazer a sua. É a sua liberdade enquanto leitor. Tudo bem? Então, não se preocupe se a sua interpretação, se a sua análise não é igual à de todo mundo. Logicamente que a gente tem umas teorias aqui, umas teorias acolá e assim por diante, tá certo? Então, se você gostou dessa aula cheia de informações, você pode acessar a nossa plataforma e revê-la novamente, tá certo? Até a próxima!